O município de Brandsem está localizado ao nordeste da província de Buenos Aires. Abrange uma área de 1.130 km² e faz fronteira com os seguintes distritos: São Vicente de la Plata, ao norte e nordeste; a leste, o Partido de Madalena; General Paz ao sudeste e Chascomús ao sul. O seu grau de urbanização é muito baixo, circunstância que o define como uma área rural. A atividade agrícola é predominante em Brandsem, ocupando quase 90% da área total, com forte primazia na pecuária e na produção leiteira. No ano de 1984, espalhou-se a notícia no país de que na cidade de Brandsem havia um homem-gato, aterrorizando os moradores. Não se sabia se era uma lenda urbana, uma criatura sobrenatural ou um criminoso fantasiado. O que era certo era o medo dos moradores da cidade. A Alicia tinha 22 anos e era uma noite fria na sua humilde, mas confortável casa. Depois do jantar, ela preparava sua mala para as tarefas do trabalho que iria realizar no dia seguinte. Ela trabalhava como empregada doméstica, designada para limpar pontualmente a casa de uma família de classe média alta. Um aquecedor a querosene aquecia a casa. No entanto, em algum momento, a Alicia sentiu uma sensação de sufocamento, que a fez deixar a janela do quarto ligeiramente aberta. Às 10 horas, depois de assistir um pouco de TV, a Alicia se deita e se cobre com uma coberta, e, cansada, ela não se preocupa em desligar a televisão. Alicia, ainda sonolenta, se mantém acordada com o volume da televisão. E, naquela noite, supostamente tranquila, ela começava a cair no sono. Porém, este repouso seria interrompido pela presença, em alguns minutos, de um terrível pesadelo. Pela janela entra uma figura fantasmagórica. Já dentro da sala, essa criatura emite um terrível miado e se lança sobre ela. Alicia consegue agarrar a uma pedra que tinha sobre o criado mudo e acerta na testa do agressor. Alicia grita a plenos pulmões e o atacante dá alguns passos para trás. A estranha figura sobe até a janela e foge, mas não sem antes miar novamente naquela madrugada fria na cidade de Brandsem. O agressor é descrito como um homem de 1,80 m, vestido de preto, com uma máscara de orelhas pontudas, luvas com garras de metal e sapatos com taxas, muito semelhantes aos usados pelos jogadores de futebol da época. E os gritos desse agressor eram miados, capazes de serem ouvidos a grande distância. Raul, um jovem de 17 anos, vindo de uma visita à casa de sua avó, retorna à sua casa e, por volta das 11h30, ele percebe passos atrás dele na rua, que ganham cada vez mais intensidade. Ele se vira e vê assustada a figura de uma pessoa toda vestida de preto, usando uma máscara da mesma cor. Ele fica nervoso e acelera. Quem o segue também acelera. As ruas estão vazias e não há luzes acesas nas casas. Raul começa a correr, mas o agressor pula sobre ele. Raul consegue lhe dar uma cotovelada que acerta o rosto do atacante. Este grita um miado e desfere um golpe no estômago do rapaz, que cai no chão, mas não perde a consciência. A luta continua e o jovem se defende, até que o agressor o larga no chão e sai do local, miando 3 vezes. Horas depois, um médico examina os ferimentos de Raul, no pescoço e nas costas, e sua camisa está completamente rasgada. A cidade de Brandsem começa a ficar alarmada e os episódios passam a ser retratados pela imprensa em âmbito nacional. Os carros da polícia patrulham por toda a madrugada.
Porém, os moradores não estão satisfeitos com a resposta que os homens da força pública estão dando a eles. Começam a surgir diferentes relatos de ataques do homem-gato. Um telefonema para a delegacia principal de Branson causa agitação. Eles atendem e, do outro lado, uma voz grossa lhes diz: "Oi, eu sou o gato", e desliga. A polícia determina que o número desta chamada correspondia ao número 2283. Eles ligam para esse número e imediatamente a voz diz: "Você não acreditou em mim? Eu sou o gato." O episódio impacta a polícia e eles passam, então, a seguir diferentes linhas de investigação. No dia seguinte, a companhia telefônica confirma à polícia que essa linha não funcionava há 2 meses e que pertencia a um professor de literatura. Medo e insegurança pairam, com força crescente, nas noites sombrias de Branson. Surgem relatos de novos ataques e de abusos sexuais. E uma das vítimas, uma adolescente de 15 anos, afirma repetidas vezes que, entre miados, o agressor disse o seu nome. Novas questões são levantadas. Ele conhece as suas vítimas? Se vinga delas por algum motivo especial? Um dos agredidos afirma que ele é uma pessoa com um corpo flexível, com um bom físico e com as pernas arqueadas. E, precisamente por este último detalhe, com o passar dos dias, isso produzirá uma inesperada caça às bruxas em Branson, com a perseguição de pessoas com esta característica física. E, perante a ausência de resultados da polícia, que não consegue encontrar pistas concretas sobre este temido agressor, o medo toma conta daquela cidade e as pessoas, elas mesmas, querem se tornar vigilantes nas ruas. Em uma das praças centrais da cidade, os moradores se agrupam e, com tochas e lanternas, o grupo de cidadãos indignados saem, determinados a fazer justiça. Enquanto isso, um outro grupo, na zona oeste da cidade, captura um ex-boxeador que afirmam ter todas as características do atacante. Mas 2 familiares do atleta, no meio do grupo de justiceiros, afirmam que uma dificuldade em um dos joelhos o impede de subir até em uma cadeira, quanto mais em uma árvore. O ex-boxeador, prestes a ser morto por aquele grupo, é então solto. Outro grupo, após uma denúncia anônima, mira em um professor de karatê, que, por infelicidade do destino, também tinha as pernas arqueadas e combinava com muitas das características físicas do atacante. Ele é pego por um dos furiosos moradores da vizinhança e o grupo o imobiliza. A poucos instantes de um linchamento, as sirenes de várias viaturas policiais detêm, por um momento, a multidão raivosa. A polícia intervém e, com enorme esforço, o retira das garras da turba enraivecida. Mais tarde, na delegacia, soube-se que a denúncia anônima que levou o grupo enraivecido a ele era o resultado de uma atitude de raiva ou de rancor contra o mesmo. Abalado emocionalmente, o professor é levado em uma viatura policial até a sua casa. Uma menina de 13 anos diz aos seus pais que vai a um galpão pegar uma boneca. Os pais concordam. Eles dizem para ela não demorar muito. O local é aberto e ela acende a luz. Ela encontra vários brinquedos, mas leva vários minutos para decidir qual levar. E no meio da noite, uma mão com garras está posicionada na maçaneta. A menina de costas nada percebe. A porta abre silenciosamente para dentro, e os passos daquele indivíduo são quase imperceptíveis.
A menina não percebe a aproximação e continua escolhendo seus brinquedos. Ela decide por uma das bonecas e se vira para voltar para casa. Uma mão afiada como navalha pousa no seu pescoço. A menina começa a gritar, chorar e revida. Os pais ouvem a luta e correm para o local. O agressor escapa e os pais observam a assustadora figura escalando as paredes, e um miado terrível se espalha pela noite, atordoando aos pais enquanto estes abraçam a filha. O agressor desaparece na escuridão, mas a garota inesperadamente conseguiu tirar a máscara do delinquente, podendo ver o seu rosto. A máscara é uma reprodução fiel da face de um felino e continua em poder da polícia. Então, um retrato falado é distribuído por toda Buenos Aires. O pânico atinge o seu clímax. Além de Brandsen, o Homem-Gato agora é visto também nas cidades de Burzaco, Lavallol, Almirante Brown, Esteban Esteberia e Monte Grande. O Homem-Gato se multiplicou e, juntos a estes supostos avistamentos, uma bizarra história começou a circular pelos jornais da época. Todos os agressores pertenceriam a uma seita religiosa ligada ao umbandismo. Esses eram supostamente 20 homens, conforme afirmava uma reportagem da época. Todos seriam loiros e de nacionalidade brasileira. Essa versão chega aos centros diplomáticos da Argentina e do Brasil, e naquela época há rumores de que uma tensão inesperada teria se instalado entre ambos os países. Em setembro e outubro, as aparições dos homens-gatos entram em um período de pausa, mas essa calma durará muito pouco. Em fevereiro de 1985, a cidade de La Plata será palco de novas aventuras deste sombrio personagem. Uma noite, no hipódromo da cidade, quando uma forte tempestade estava se formando por volta das 3 da manhã, alguém foi interromper o descanso dos cavalos. Os animais ficaram agitados e 2 funcionários se encontraram apavorados, observando os animais em um terrível estado de agitação. Miados poderosos são escutados por vários minutos entre os cavalos, e a história contada pelos trabalhadores confunde as autoridades policiais. Na escola primária número 44 da Rua Rio Negro, na cidade de Tristan Soares, os alunos do turno da tarde já estão saindo. A diretora Beatriz se despede da professora Norma, que avisa que vai ficar para revisar algumas provas que ficaram pendentes. O porteiro também sai, pontualmente às 8 horas. Norma, por sua vez, avisa Beatriz que ela ficará encarregada de apagar as luzes e fechar a escola. Por volta das 9h30, depois de revisar vários trabalhos de seus alunos, ela arruma suas coisas e limpa a mesa. Ela coloca a cafeteira no armário, observa que tudo está em ordem e começa a se retirar. Ela tranca a porta da frente, mas lembra que, apesar de todos os cuidados, não apagou a luz da cozinha. Ela volta, apaga e agora, finalmente, inicia a retirada. Ela sai e coloca a chave de volta na porta para fechar, mas uma figura se destaca na noite e pula do telhado daquela escola. Ele a aprisiona entre as suas enormes garras que não permitem que a professora respire. Depois, na delegacia, a professora Norma afirma que o seu agressor era um homem com máscara e vestido inteiramente de preto.
Ela disse que depois de ser violada, o sujeito miou 2 vezes. O criminoso psicótico dos primeiros ataques agora se transformou em um temível sádico violador. Somado a isso, os moradores do município de General Sarmiento também entram na suposta paranoia de vários ataques do homem felino. A imprensa afirma agora que ele foi localizado nos telhados de várias casas. Altos miados são ouvidos em todos os lugares à meia-noite. A surpresa é ainda maior quando vários vizinhos notam, no dia seguinte, que as portas de entrada de suas casas foram danificadas, como que por pregos. A noite aparentemente estava calma, até que um morador da cidade de Pablo Nogués, ao ouvir o barulho de passos pesados em seu telhado, pegou sua arma e atirou várias vezes naquela direção. A referida pessoa afirma posteriormente que um homem mascarado e vestido inteiramente de preto e com uma perna ferida correu para a rua e entrou em um carro que o esperava. A cidade de Pablo Nogués não fica de fora e se organiza em patrulhas armadas pelos bairros. A polícia fica ainda mais inquieta. A tensão cresce, mas passam-se os dias sem mais notícias, depois meses e anos. Ninguém jamais foi preso pelos crimes do homem-gato e ninguém nunca foi identificado como suspeito. Del gigantesco hombre gato que aterrorizó a los vecinos y sigue aterrorizando a los vecinos de Villa Celina. Repetimos, imágenes recién llegadas sin procesar y tal como lo habíamos prometido esta primicia de Crónica Televisión. Un hecho insólito está ocurriendo exactamente en Villa Celina, en el barrio Las Achiras, en las calles Roosevelt. Aquí los vecinos dicen que en un árbol se encuentra el hombre gato. Algunos lo han visto y también sienten algo de temor. Señor, ¿usted pudo ver al hombre gato? Mira, verlo no lo pude ver, pero que vi unos ojos enormes, sí. Ya estaba ahí en la planta. ¿Está en un árbol? Está arriba del árbol. Vino la policía, no hizo nada. Después vino un pai y dijo que no podía hacer nada porque había mucha gente. Entonces tuvo que ir. No sé, la verdad que yo, o sea, lo que tengo por los chicos, ¿viste? Porque acá date cuenta que hay mucha criatura, ¿viste? ¿Qué es lo que han visto ustedes realmente aquí? ¿Alguien pudo verlo? ¡Vimos al hombre gato! ¡Sí! A ver, vamos a atrás. Señora, ¿usted vio al hombre gato? Me abrió la ventana, todo. Me abrió, es un alto, de ojos grandes, brillosos, y hay un palo que me cortó. Ahora le muestro el palo. Señora, ¿cómo era? Venga. Era negro, con uñas largas, ojos grandes, 2 metros y algo. Ahora pasan, sí. Y el palo que se me cortó, cuando él saltó del techo, pasó acá, ¿vieron ese palo? Salí negro, no quiero que me salga. Salí. Estamos ingresando a la casa de la señora que dice haber visto al hombre gato. Me abrió esa ventana. Es verdad, eso es lo que decimos nosotros, no es mentira. ¿Qué intentaba hacer este hombre gato? Él intenta, salta de acá para allá y apareció una ventana del hombre después también. Es verdad eso. Señora, ¿usted no cree que sea algún vecino que está haciendo una broma? ¿Usted no lo conoció? ¿Mostraba su rostro? Lo único que brilla el ojo. Mi hija también lo vio. Ahora mi hija se fue a Santiago, ahora en este instante viajó ella. Pero ella lo vio. Así que no es mentira esto. En el techo todo se siente que anda. ¿Es joven? Y con la ropa que llevan, ¿Qué ropa lleva? ropa negra, medio brillosa. Él sube de acá a allá y de allá va al pino, allá está el pino. Él se esconde ahí en el pino. Pero que me cortó el palo, sí, y los perros aullaban. ¿Trató de herirla? No sé, será porque tengo este crucifijo que me salvó porque me abrió la ventana y no paso. Ya 2 veces me abrió aquella también que tiene reja. Es verdad que anda, después de la 1:30 de la noche, toda esta semana anduvo, toda esta semana. ¿Se sabe de que haya herido a alguna persona? No, hasta ahora.